sou Débora Dias, sou educadora popular, sou uma das articuladoras do projeto Agente Popular de Saúde UNEAFRO Brasil. Tenho 22 anos, sou estudante de Ciências Sociais e também sou uma das co-candidatas do Quilombo Periférico. A história da minha existência, ela parte de um lugar da periferia da Zona Leste, sendo criada por duas mulheres muito fortes e mesmo que na vida inteira delas, elas só trabalharam com serviços de limpeza e não conseguiram nem completar até a 4ª série, elas sabiam que a educação era um lugar importantíssimo para que eu criasse força e conseguisse compreender o mundo que eu vivia. Eu sabia que o próximo passo para a minha vida era entrar na universidade. E o lugar que eu conheci foi a UNEAFRO Brasil. Eu, com muito orgulho, digo que eu fui aluna desse projeto coletivo que é a UNEAFRO Brasil, porque é nesse lugar que a educação atua. E é acreditando nesse projeto político de uma educação popular, libertadora, integralizada com o seu território, que o Quilombo Periférico se constrói. É que eu faço parte de uma juventude que está cansada de sobreviver, né? A gente quer bem viver. E bem viver significa ter direito à cidade, significa transitar pela nossa quebrada e poder estar viva, sem ser assassinada por essa polícia genocida que nós vivenciamos. Só quem vive, quem pega o busão todo dia, que é isso que a gente faz, que trampa, enfim, que realmente consegue, que sente na pele o que é ser preto, pobre, periférico, LGBT, é que precisa construir a política pública dessa cidade. E por isso que chega da gente colocar a branquitude de direita que vai lá na nossa quebrada e usa a nossa quebrada de feudo, que faz compra de votos. Chega disso. E também chega de uma branquitude de esquerda que usa a nossa luta histórica, que a gente paga com sangue e suor de palanque. Então é a hora da gente fazer com que o movimento negro, o movimento de periferia, chegue na política institucional, não dizendo que ela é fim de luta, mas que ela é instrumento importante para que a gente consiga levar as nossas pautas históricas para o debate de maneira qualitativa e também com o âmbito da vivência, porque é a gente que sente na pele. Nada sobre nós sem nós. Olá, tudo bem? Eu sou Liliane Santos, mais uma vez aqui com vocês, apresentando Luz Negra no Portal Desacato, contando o outro lado da história. E nossa, que história é essa que a gente vai conhecer hoje, hein? Essa potente aí, essa guerreira, essa querida nova mocinha, vem aí com toda essa referência, com toda essa bagagem. Débora Dias, quem é você? Que história linda! Apresente-se. Olá, Liliane. Primeiro, agradecer imensamente por esse convite. Eu que me sinto honrada de estar aqui, né? Mandar um salve, um oi aí para todos que estão assistindo, que vão assistir, enfim. Fico muito feliz de estar aqui. E é sobre isso, né? Sobre um lugar enquanto, né, corpa preta, favelada, LGBT, que a gente começa, né, desde quando a gente nasce, as nossas corpas, elas começam a passar por processos de violência, né, e aí alguns de nós conseguem encontrar caminhos para poder se fortalecer e ir para a luta, outros de nós, antes mesmo de se fortalecer e ter oportunidade, já foi morto por essa estrutura racista, e eu faço parte, né, então, de uma geração que teve a oportunidade de ter caminhos muito abertos, né? Por mais que a gente ainda seja a juventude extremamente assassinada, violentada, né, pelo Estado, eu com muito orgulho digo que os meus passos, né, vêm de muito longe, né? Seja das mulheres da minha família, mas seja também de outras mulheres do meu território, né, e do mundo, mulheres negras que sustentam a sociedade brasileira nas suas costas e abriram esses caminhos, né, com seu suor e com sangue, né? Quando a gente está falando suor e sangue, a gente não está falando no sentido figurado, a gente está falando no sentido objetivo. Mulheres negras foram violentadas, assassinadas, né? Colocadas e empurradas para o lugar da subalternidade, né? E foi sobre essa ótica, sobre esse lugar que foi nos construído, né? Que esses caminhos de algum modo foram abertos. Então, com muito orgulho, eu sempre digo que sou cria da Uniafro, digo que sou fruto da construção coletiva
perspectiva das mulheres negras desse país, né, das mulheres negras mais próximas, mas das mulheres negras que até mesmo eu não conheço, como Sueli, não conheço assim, né, de ser a pessoa que me criou, mas a sua construção histórica me forja. Então, é nesse lugar muito objetivo, assim, da vida, da prática, que essas mulheres abriram caminhos para que hoje, com 22 anos, pudesse aqui estar conversando e falando, né, e disputando um lugar dentro da política institucional. É isso mesmo, Débora. E quando a gente percebe aí nós, né, enquanto mulheres aí que a gente cultua essa ancestralidade, a gente pensa nesse respeito que a gente tem com as nossas mais velhas. Mas quando eu te escuto falar, eu me lembro que em 2015 a gente fez um movimento histórico que foi a Marcha de Mulheres Negras. E a partir daí surge aquele movimento lacrou, a geração tombamento, e eu acho que vocês, né, essas meninas mulheres, surgem muito daí. Vocês vêm assim com uma capacidade, com uma coragem de sair com black na rua, de poder, assim, aquela maquiagem que a gente achava ousada, vocês colocam e tá tudo bem, vocês conseguem ressignificar as palavras. Eu acho que isso é muito importante quando a tua geração chega na universidade, já aí com alguns caminhos abertos, a gente sabe que tem muito para avançar, mas vocês conseguem aí chegar com cotas, chegar com propriedade, chegar com discurso para falar, e vocês ocupam esses espaços. Então é isso, eu hoje, nas atividades que eu participo, principalmente agora a gente está vindo do mês da consciência negra, esse mês aí no meio de uma pandemia histórica, no meio de um escárnio social, né? Mas eu consigo aprender muito justamente com a geração de vocês. A gente vem aí com esse respeito às nossas mais velhas, mas vocês nos ensinam essa coragem, vocês têm isso no olho, essa questão aí que não é só a esperança que a gente tinha enquanto mais velha, vocês têm a coragem para mudar. E você se lançar no meio de toda esse contexto social que a gente atravessa 2020, ter o teu nome num pleito eleitoral é muita coragem. Como é que foi isso para você? Eu costumo dizer que no começo eu não entendia a dimensão e a grandeza que isso seria, né? Porque, na verdade, eu fui como uma militante muito comprometida com o meu coletivo, né? Que é a Uniafro Brasil, que é um dos movimentos do qual eu participo. E ele que me indica, é importante dizer que nós seis somos frutos do movimento de base, do movimento social. Não teve nenhum de nós que se lançou porque saiu da nossa cabeça e a nossa construção é de carreira política. Na verdade, o que é a construção coletiva, inclusive dos movimentos terem nos indicado para compor essa chapa, né? Então, isso é importante dizer, que quando a gente se propõe a construir uma candidatura coletiva, ela era coletiva mesmo, e uma coletividade que ia muito além de nós seis, vai até esses movimentos que nós estamos inseridos e outros movimentos que são parceiros, que construíram com a gente desde o programa, né, que é essa parte mais colocada no que diz respeito o que a gente coloca como enfrentamento, né? A gente dizia muito que a gente não estava inventando roda nenhuma, a gente estava pegando a pauta histórica, né? As políticas públicas que são referências e pautadas pelo movimento negro para ir para a disputa legislativa. Né? Então, é importante dizer isso, porque essa candidatura ela nasce genuinamente da construção coletiva de movimentos de base, do movimento negro, do movimento periférico, do movimento das infâncias e juventudes, né? Do movimento da economia solidária, do movimento do samba. Eu acho que isso é o que eu acredito que dá ao quilombo periférico uma força muito grande, né? Que é pensar que é possível, sim, construir política horizontal, coletiva e pautada naquilo que são pautas históricas do movimento que a gente representa e colocando o debate racial na centralidade da discussão, né? É importante enfatizar isso, né? A Coalizão Negra por Direito nos deixa um manifesto que é referência e horizonte. Enquanto houver racismo, não vai haver democracia. E é atrás desse horizonte que a gente vai para essa disputa eleitoral. Então, eu fui meio que cumprir uma tarefa política
do movimento em que eu represento, assim como todos, né, que estão dentro dessa candidatura, que estava na candidatura, né, nós 6, que agora estamos no mandato, as nossas corpas, ela foi para o enfrentamento, porque a gente entende que esse processo histórico emergente não tem como mais a gente deixar que a branquitude, mesmo sendo de esquerda, construa a política pública por nós, né? A gente disse muito isso na campanha e é algo que também nos é horizonte. É nada sobre nós sem nós, mas mesmo assim, a gente precisa estar na centralidade. As nossas pautas precisam estar na centralidade do debate e mais do que estar na centralidade, quem precisa estar fazendo a construção de maneira qualitativa somos nós. A gente vê, né, que vocês vêm se constituindo aí nessa identidade étnico-racial desde muito cedo, né? A gente vem aí, eu, por exemplo, com mais de 30 anos, eu ainda tinha essas dúvidas dessa minha identidade, essa formação de base, como você diz. E quando você fala da Uniafro Brasil, eu entendo que é isso. São mecanismos que a gente precisa ter enquanto sociedade para que a gente tenha essa equidade, essa busca aí que a gente vem galgando esses espaços, e a gente sabe que não é fácil. Mas você, enquanto juventude, como é que é no dia a dia para você, sabendo aí das dificuldades, do acesso, da militância, você que está inserida já em alguns coletivos, já tem então um diálogo mais politizado, mas a gente vê assim que tem ainda muitos jovens que precisam ter esse acesso e entender aí a necessidade da política de cotas, de ações afirmativas, mas como que você vê essa disseminação dessa informação ainda? Bom, né? Eu costumo dizer, em todos os lugares que eu vou, que eu sou fruto de um projeto coletivo muito antes de saber o que isso significava, né? E pensar nessa dimensão do coletivo, até mesmo que reverbera nessa construção que é o quilombo periférico, enquanto mandato, enquanto chapa coletiva, pensar que quando a juventude negra ela possui oportunidades, ela possui espaços em que ela possa, de fato, se expressar, falar, ser quem ela é, né? Espaços que dê suporte, que dê argumentos literários, ela consegue desenvolver coisas incríveis, incríveis mesmo. E eu digo isso porque é muito objetivo na minha vida, porque eu acho que quando a gente está falando da quebrada, a gente precisa ser o mais objetivo possível. Eu sou uma menina, como eu disse até no vídeo, né, que nasceu aqui na Zona Leste, moradora da quebrada, que estudei sempre escola pública e que tinha uma mãe que era empregada doméstica, que tive uma avó que também foi empregada doméstica, e pelo que eu tenho notícia de minha bisavó, ela também era uma mulher empregada doméstica. Então, o que isso muda, né? Quando eu entro num núcleo de educação popular, com um comprometimento com o antirracismo, ele me apresenta horizontes e atinge, assim, na tangente desse ciclo, infelizmente, de subalternidade da minha família. Eu sou a primeira a ingressar na universidade pública e sou a primeira a não ter trabalhado com serviços de limpeza. E isso é um âmbito muito prático e objetivo de quem mora na quebrada. É como você quebra um ciclo violento que perpassa gerações de mulheres negras. E é isso o poder que o trabalho de base ele tem de fazer dentro de um território, né? E é isso que me forjou. Foram as oportunidades, foi o acesso, né? Eu gosto muito dessa palavra, acesso, e acessar. É mais do que ter oportunidade, você ter qualidade em acessar essa oportunidade. Porque a gente tem políticas públicas que nos dão acesso, mas como que a gente que nos dão oportunidades, mas como a gente acessa, né, na verdade, de maneira qualitativa? Como que a gente acessa uma educação antirracista que, de fato, contribuiu para a reconstrução da minha identidade, né, que me deu afirmação territorial e que também consegue, naquilo que é de mais íntimo da minha subjetividade, que é entender, por exemplo, a minha sexualidade. Então, são esses lugares, né, que parecem muito distantes, mas quando, por exemplo, se a gente estivesse dentro da política pública de educação, né, formal,
né? A aplicação, por exemplo, da Lei 10.627, não, desculpa, 39. 10.639 e 639. 11.645. 11.645. Exato. Se a gente tivesse aplicabilidade, formação continuada para os educadores, né, valorização dos profissionais da educação como um todo, entendendo todas essas nuances, né, pensar em instaurar, né, uma secretaria de educação étnico-racial para conseguir dar referência, base e suporte. A gente percebe que aquela criança, desde a primeira infância, ela consegue ir reconstruindo esse processo de identidade, né? Os serviços socioassistenciais que trabalham com a família, se esse serviço ele tivesse realmente também, né, dentro da sua construção, comprometido com o debate étnico-racial, como essa família conseguia enxergar outros horizontes. Então, são coisas que existe uma política pública que ela existe, ela é importantíssima e a gente está aqui pela defesa e a manutenção dela, mas a gente sabe que precisa também de um pouco mais, ela precisa não retroceder, mas sim avançar. E avançar significa colocar a centralidade da discussão racial, né? A gente não pode ignorar isso ou deixar isso como pauta identitária. Né? Eu odeio quando as pessoas falam assim, isso aí é uma pautinha identitária. Meu amor, se a gente está falando de estrutura racista, então isso perpassa todas as instituições, e qualquer uma delas. Né? Então, é importante que a gente coloque isso como centralidade. E eu acredito que quando nós que vem desse processo histórico, eu, né, Elaine, Júlio, Eric, Samara e Alex, que se é forjado nessa construção, ela entra na Câmara Municipal, tem um outro lugar. Tem um outro lugar de olhar qualitativamente para cada uma dessas propostas e entender que, por exemplo, uma medida que seja protetiva para as mulheres, ela perpassa toda a discussão. Ela perpassa desde manutenção de rua, que é dizer que precisa estar iluminada, a outras políticas mais objetivas, como a ampliação dos CRMs, sabe, do Centro de Referências para a Mulher. Então, é uma política que perpassa a nossa corpa. Então, a gente compreende cada nuance dela como extremamente importante, né? E a gente não deixa ninguém para trás. Eu acho que isso também é uma coisa importante, sabe? É não deixar ninguém para trás. Quando a gente está falando de uma política interseccional, é isso. Não tem como deixar alguém para trás. Essa é a parte principal, né? Ninguém solta a mão de ninguém realmente. E às vezes as pessoas não entendem, Débora, quando a gente fala que a mulher negra não anda sozinha. Porque nós não andamos sozinhas porque a gente pensa nisso, a gente pensa em não deixar ninguém para trás. Então, quando a gente fala não andamos só, a gente fala isso porque quando a mulher negra se movimenta, ela realmente movimenta a sociedade. A gente sabe que a gente é a base da pirâmide, mas a gente está nesse sublugar porque a gente foi posto lá. E a gente vem mudando. E quando você me diz que com 22 anos você está na academia, você vem aí galgando outros espaços, aí eu fico refletindo, né? Eu também sou a primeira da família a entrar na faculdade. Né? A minha irmã hoje é minha colega de profissão, colega funcionária pública também, mas somos as primeiras na questão da família que não precisamos dos serviços domésticos. E aí a gente vai pensar, né? E todos da nossa família, não, são subempregos. Aí você vai pensar no primo, no vizinho, no amigo mais perto, são subempregos, são subprofissões, e é isso. Por que estamos nesse lugar? E por muitos anos, Débora, nossa geração se envergonhou de estar nesses espaços, nesse subemprego, e não entendia por que esse é o nosso lugar. E com esse avanço dessas políticas afirmativas, das políticas de cotas, da Lei 10.639, do Estatuto da Igualdade Racial e tantos outros avanços que o movimento negro conquistou, a ferro e fogo, sim, para que a gente esteja aqui hoje mais confortável, ainda muito longe do ideal, mas já muito mais confortável. E quando você fala brilhantemente, e é muito bom te escutar, eu percebo isso, que todos esses que tombaram antes da gente,
todas essas marchas históricas, esses movimentos, essa resistência que a gente vê, serviu e serve porque você é um exemplo. Você vem aí com esse discurso qualificado, vem tão capacitada que já consegue nos ensinar enquanto mais velhos e mais velhas. E olha como é essa troca, olha quanto a gente aprende juntos. E a gente só precisa agora que a sociedade também entenda, né, que a gente tem voz e vez e que a gente não precisa que ninguém fale por nós. E em uma das tuas falas, que eu vi alguns vídeos seus, você fala que é a geração que cansou de sobreviver e que é uma geração que está pelo bem viver. Eu gosto muito do bem viver, eu gostaria de saber nas tuas palavras como é esse bem viver para você. Eu costumo dizer que bem viver, primeiro, a gente, como estava numa discussão muito municipalizada, surge muito a frase ter direito à cidade. E eu, como uma jovem de quebrada, é muito louco para mim que eu não consigo dimensionar o que é ter direito à cidade se eu começo não tendo nem direito à minha própria quebrada. Porque quando eu transito no território onde eu moro, quando a nossa juventude ela transita no território onde a gente mora, quando a nossa juventude ela manifesta sua construção artística, cultural, ela é reprimida. Então, eu não tenho nem direito à quebrada, como eu vou pensar em direito à cidade? Então, eu acho que começa de uma maneira muito territorializada, né? Como a gente pensa hoje na política pública, que faça com que nós, moradores das periferias, consiga acessar de maneira qualitativa os serviços que estão dentro do nosso território, sabe? É a UBS, é o ambulatório, né? Em alguns lugares tem, eu enfatizo a saúde, principalmente por esse momento que a gente está vivendo de pandemia, e que uma das questões que chegaram nos trabalhos que a gente estava fazendo enquanto UNEAFRO Brasil era que assim, olha, minha UBS está porta fechada e eu não sei o que eu faço. E isso é muito louco, porque a pessoa, ela não consegue. Como que alguém consegue pensar em ter direito à cidade se a pessoa não tem direito ao território? Se ela não tem, ela não consegue usufruir dos espaços públicos e de política pública dentro da sua própria quebrada. Se eu não consigo ter acesso à casa de cultura, que ela diz que é porta aberta, mas ele não deixa o moleque lá do rap, do funk, usar o equipamento para poder gravar o seu som. Então, eu acho que tem essa. Se a escola, que o espaço escolar, como um dos espaços mais importantes dentro do território, é o lugar que reprime, é o lugar, por exemplo, em que o movimento negro há muito tempo vem gritando sobre um processo de expulsão e não de evasão. Né? Porque os nossos meninos pretos, eles são expulsos do espaço escolar, eles não evadem. Né? Quando a gente estava numa discussão muito profunda sobre a primeira infância e enfatizar, né, que as crianças pretas elas começam desde muito cedo a ser marcadas, né? É o fulano bagunceiro, é a fulana boca aberta, que fala demais, que não sei o quê. E as nossas crianças elas crescem, né, sendo oprimidas e reproduzem esse processo de uma maneira, isso reverbera, né, nelas de maneira muito triste e as crianças brancas reproduzem aquilo que foi pautado para elas. Então, isso é muito triste, isso é muito violento. Então, eu costumo dizer que para a gente pensar nessa ideia de bem viver, é muito importante que a gente consiga primeiro dimensionar o que é ter direito ao meu território, o que é poder transitar dentro do meu território sem ganhar uma batida policial de 5 em 5 minutos. Por exemplo, sei lá, de 10 em 10 minutos. O que é ter direito ao meu território se eu sou profundamente violentado dentro dele, né? Falo aqui de maneira assim muito dolorosa, o INE presente, jovem aqui de São Mateus, morador aqui do meu muito próximo de mim, que foi violentamente assassinado dentro de sua casa na última semana. Então, quando a gente está falando da nossa juventude, a gente está falando dessa dimensão que ela é primária, que ela é muito básica ainda, a gente está disputando direitos muito básicos, sabe? De poder transitar no nosso território, de poder ter a nossa casa não invadida sem um mandato judicial. Olha que coisa louca! A gente está lutando por isso, mas a gente precisa ter direito à quebrada, precisa andar nos espaços da quebrada. E aí pensar
nesse direito à cidade e pensar nesse bem viver, que o que é bem viver, eu acredito que para mim, nesse momento histórico político que eu estou vivenciando, é poder ver os meus companheiros que se enquadra nesse lugar de juventude, poder estar vivo e atingir todo o seu potencial da maneira que eu estou tendo a oportunidade de acessar, sabe? Então, eu acho que é esse lugar, assim, que eu acho que é fundamental e importantíssimo, assim, que eu coloco como principal do que seria bem viver. E é claro, né, que quando... Acessibilidade, né? Exato. E quando a É uma juventude negra ganha, palavra. e quando a juventude negra, ela tá viva, ela tá prosperando, ela tá fazendo, gente, ela transforma a quebrada inteira, ela transforma todo o rolê. Então, eu acho que é importantíssimo isso, assim, sabe? A gente ter essa atenção mais do que redobrada para as nossas infâncias e juventudes, porque elas são múltiplas, elas são diferentes, e a gente precisa observar cada nuance, como eu disse, para não deixar ninguém para trás. Exatamente, essa pluralidade, né, que a gente fala dentro da diversidade da pessoa, é esse respeito básico, né, a um direito constitucional de existir. Mas a gente sabe aí que tem que brigar até pelos detalhes. E Luz Negra é isso, é um espaço que a gente veio para trazer essas provocações, a gente veio para contar o que tem de bom, mas também para refletir sobre o que a gente pode avançar. A gente agradece os espaços que nos são abertos, mas a gente sabe que a gente precisa de muito mais para ter, como você disse, para ter o mínimo, a gente precisa se esforçar muito. E isso, de maneira nenhuma, é justiça social, porque não existe justiça social se a gente não discutir o racismo e não extirpar essa prática estrutural e estruturante que está posta. E a gente vem aí, enquanto Luz Negra, Débora, a gente vem aí terminando um ano sem fim, em meio a uma pandemia sanitária que ela escancara muitas coisas, principalmente das pessoas periféricas, situações que as pessoas faziam de conta que não existiam, elas simplesmente emergem sem que se consiga mais esconder. E a gente não pode, a gente tem que parar de romantizar, né, as questões da periferia, a gente tem que começar a olhar isso de frente e a gente tem que entender que o sistema precisa dar conta disso. Chega de nos excluir para o fundo dos guetos, para o fundo das periferias, tirarem a nossa vida, a nossa dignidade, o nosso emprego e simplesmente ficar assim. É muito triste, né, a gente vê aí esse ano sem fim que foi. E quando a gente pensa nesse processo eleitoral histórico, a gente vê aí que muitas candidaturas negras que realmente nos representam, que não eram só pessoas pretas, mas muitos nos representavam. Ver você aí enquanto juventude, ver o que é o quilombo periférico que vem junto com você, ver essas ações. E a gente tem assim um tempo muito curto, mas te ouvir é muito bom. E eu queria te dizer, Débora, que a gente assim escolheu, Luz Negra escolheu para a gente estar encerrando esse ano com esse programa maravilhoso, trazendo você, porque a gente entende que a juventude é isso, é esperança com certeza, mas é ação prática, e é isso que você traz na sua fala, com propriedade, com qualificação, com dignidade, e a gente vê aí esse seu anseio de realmente ser um agente transformador no campo aí da política, no campo aí da educação e em outras tantas instâncias, porque quando a gente acessa a política institucional, a gente é capaz sim de movimentar aí essa sociedade aí, racista, capitalista e fascista que está posta. E eu gostaria que você, nas suas considerações finais, me dissesse, quando você fala em quilombo periférico, quem vem com você? Eu venho e não venho sozinha, não, né? Com muito orgulho, sou co-vereadora dessa mandata. A gente coloca, né, na frente dessa mandata, como processo histórico, uma mulher preta, retinta, moradora da cidade de Tiradentes, né, mãe solo, que é a Elaine Mineiro. Era o rostinho dela que aparecia na urna, mas só de olhar para essa mulher e pela sua prática política também. É importante dizer que a figura dela nos causa, né, uma representatividade imensa, mas a sua experiência política. A Elaine estava no movimento cultural das periferias e é uma mulher que ajudou a construir a lei de fomento às periferias.
Então é a prática política. Então isso é importante dizer, né? Eles gostam muito de nos desqualificar enquanto movimento social, que a gente não tem experiência com a política institucional. Meu amor, se tem luz na quebrada, se tem asfalto, se tem creche, pode ter certeza que foi uma mulher negra que reivindicou e organizou, né, a sua comunidade para esse processo, né? Então é muito importante dizer isso. A gente tem a Samara Sóchtenes, mulher travesti, né, que traz para a gente também, além da sua vivência, a sua experiência como coordenadora de ocupação. Então, ela é uma mulher que é estudante de meio ambiente, que traz a discussão ambiental, mas com muita qualidade, e o debate da moradia, né, na prática, na vivência, como pessoa que também foi estudante, né, eu tenho muito prazer de dizer isso, Samara e eu estávamos na mesma sala no cursinho, né, então é importante dizer isso, e Samara constrói e é coordenadora de ocupação, hoje mora na ocupação Prestes Maias, uma das maiores ocupações verticais, e organiza o movimento, além de também ser trabalhadora da política da assistência social voltada para a comunidade LGBTQIA+. Então, tem experiência, tem trabalho, tem articulação, né? A gente tem o Alex Barcelos é referência em construção sobre economia solidária, né? É o cara da economia da cultura e tem experiência na agência Solano Trindade, o Eric, que é da comunidade de samba, que está construindo política de quebrada com uma loca socialista, e também com o Bloco do Beco, que é uma entidade que está há 18 anos no Jardim Ibirapuera, na comunidade, fazendo um trabalho com as crianças, com os adultos, né, trazendo a lente samba, né, um dos maiores carnavais da Zona Sul, mas também fazendo toda a construção política durante o ano inteiro. E a gente tem o Júlio, o Baba Júlio. Júlio é, né, o cara que, além de ser uma representação religiosa importante das matrizes africanas, é mestre em serviço social, foi conselheiro tutelar no Lajeado, é uma pessoa que tem extrema experiência com criança e adolescente, né, e pensando um defensor das infâncias e das juventudes. Então, é de vários pontos desses lugares que a gente se encontra e vai pensar em diferentes segmentos, né, para não deixar absolutamente nenhum assunto para trás e nenhuma pessoa para trás, que a gente se constrói. É aquilo que Sueli Carneiro nos dá como horizonte na sua fala, né? A nossa humanidade é inegociável, né? E Quilombo Periférico, ele se coloca na disposição, né, de ser essa mandata coletiva naquilo que tem de mais integral dessa palavra. Então, é aproximar comprometidas com seus territórios, que estão comprometidas com o trabalho de base, que estão comprometidas em, de fato, pensar na centralidade da questão racial, né, como força motriz para poder desenvolver qualquer política pública dentro dessa cidade. Tem que passar sobre a discussão racial, sobre, né, a questão estrutural também de ser LGBTQIA+, de ser mulher preta, né? Precisa passar sobre o âmbito do que diz respeito à construção dentro dos territórios periféricos. Então, é nesse lugar que a gente coloca, e com muita esperança, mas muito pé no chão, que aquele espaço, ele é um espaço racista, conservador, né, e que é uma instituição que perpetua vários processos devastadores, né. Esse ano a gente tem um time grande, bonito, né, de outras mulheres pretas que foram eleitas também pelo PSOL aqui em São Paulo e várias outras vitórias aí pelo Brasil, e a gente se sente fortalecido nesse lugar e mais do que nunca precisando do movimento, né, para construir as coisas, como diz o Ocupa Política, com muito amor e pé na porta. Muito obrigado, realmente é isso, a gente encerra o ano aqui no programa Luz Negra com você, com o Quilombo Periférico, justamente porque a gente acredita nessa transformação, a gente acredita nessa mudança, a gente agradece vocês por serem pra gente ponte de esperança, mas acima de tudo de ação prática, de ação social. A gente agradece aí esse espaço que vocês abrem pra gente, por nos mostrar que é possível. E é isso que o Luz Negra sempre vem buscando aí, trazer, linkando histórias e pessoas
dizendo para vocês que estão conosco que é possível não só sonhar, não só ter esperança, mas a gente traz aí o Quilombo Periférico, encerrando o ano com a gente, mostrando aí quantos corpos pretos vão ocupar esse espaço institucional. Chegaram lá com voto, chegaram lá com democracia, com qualificação acima de tudo, e vão aí estar nos representando. E eles não representam somente a cidade deles quando eles assumem uma Câmara de Vereadores, um espaço totalmente branco e heteronormatizado. Eles representam aí todo um legado, todo esse Brasil colônia. Eles vão levar com eles para esse acesso da Câmara de Vereadores, com certeza, toda essa trajetória, todos esses anos e séculos de escravidão, toda essa dor e esse sofrimento, mas com certeza eles vão transformar esse espaço. Eles vão estar lá por 4 anos dizendo que é possível que a sociedade nos veja como pessoas iguais. E é isso que Luz Negra vem sempre aí para falar, contar o outro lado da história. Portal Desacato, nosso parceiro aí, fornecendo esse espaço, acreditando no nosso trabalho, dando ferramentas para que a gente possa estar aqui cada vez mais se qualificando. Eu, Liliane Santos, sou muito grata a todos que estiveram conosco nesse ano. A gente se despede aí do ano de 2020, em meio a uma pandemia sanitária, em meio a tantas contradições, com o fim de um pleito eleitoral, com muitos corpos pretos, com muita representatividade, com muito racismo dentro do sistema, com muitos candidatos e candidatas negras sofrendo, mas a gente vem dizer para vocês que a gente existe, que a gente resiste e que o Quilombo Periférico é a nossa esperança, assim como outros aí candidatos e candidatas que tiveram sucesso nesse pleito de 2020, que vão vir com força total, nos dizendo que a gente não vai desistir, que a gente vai estar aí com toda a legislação no bolso, com a educação, buscando esses nossos espaços. Agradecemos principalmente a nossa diretora Thali Figuer, que tem sempre aí dado atenção e carinho especial ao programa Luz Negra. Raul Fittipaldi, nosso apoiador e idealizador do programa, também sempre com maior atenção. Portal Desacato, 13 anos, contando o outro lado da história. E eu, Liliane Santos, me despeço de vocês, que a gente tenha aí uma virada de ano com muita paz, com muita esperança e, acima de tudo, que a gente não desista e que de maneira nenhuma essa sociedade vai nos fazer cuspir fogo. Continuaremos aqui mostrando sempre histórias de superação, dizendo que a gente tem muito para avançar, mas com certeza é possível sonhar, e algumas das histórias desse sonho possível estão aqui com a gente no Portal Desacato. Quem não assistiu, tá aí tudo salvo nas nossas páginas, nos acompanhe, @Portal Desacato, segue nas redes sociais, curte e compartilha, fortalece mais essa ação aí de inclusão étnico-racial. E assim a gente se despede, 2021 tem mais, existimos e resistimos.